Só para a gente estabelecer e cumprir o horário de 5 minutos para dar tempo de todo mundo se manifestar, eu passo a palavra para o Bruno Teles, que é o presidente da Federação Nacional, só tem mais 4 entidades inscritas para a gente concluir, que é o presidente da Federação Nacional dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal. Presidente Fábio Henrique, deputado, eu lhe cumprimento em nome de toda a mesa. Prometo que serei muito breve, brevíssimo. Vou resumir ao máximo aqui a apresentação. Muito antes dessa reforma da Previdência, nós começamos um trabalho aqui na Polícia Civil do Distrito Federal. A gente tem uma fundação para investigar as mortes dos policiais militares e civis em serviço aposentado. Nós começamos o estudo em 2015, muito antes, então, até mesmo da reforma da Previdência proposta pelo Temer. Para pegar dados consolidados, escolhemos o ano de 2013 até 2003, uma janela de 10 anos, e comparamos as mortes em serviço e dos aposentados da PM e da PCDF. O artigo foi publicado em 2017, nós levamos isso aqui para o governo tomou um susto, achou que não tinha números publicados, como o Abraham disse para a gente, queremos números publicados em revista internacional, nós levamos um artigo para ele. Meu nome está aqui embaixo, Bruno Teles, como um dos autores. Agradecemos aqui as duas instituições que ofertaram para nós, abriram os dados, e a amostra de óbitos de 2004 a 2013, tanto ativos como aposentados, PCDF e PMDF, lembrando sempre que a PM ela tem um contingente maior aqui no DF. Investigamos gênero, aí PCDF tem um pouco mais de mulher do que PM, nós estamos aqui basicamente falando dos policiais que entraram há 30 anos atrás. O período da morte, se deu quando ativo ou aposentado, a gente tem a PM aqui, 31% dos PMs morreram quando em atividade e 13,3% dos policiais civis morreram quando atividade. Isso aí, por mim, já justifica a nossa necessidade de deixar um amparo para nossas famílias em caso de morte, seja ela em serviço ou não, porque a gente sabe que a maioria das mortes acontece fora do serviço. Eles querem sempre pegar o policial despreparado. Idade da aposentadoria, PCDF se aposenta um pouco mais tarde, nós vamos discutir qual que é essa diferença. Ela vai ficar, vocês vão ver que a diferença, a conclusão, já vou adiantar, fica sempre em torno de 4, 5 anos. O que isso é? É o nível superior. Tá? A conclusão que a gente vai chegar basicamente é essa. Anos vividos após a aposentadoria, policial civil vive um pouco menos. Isso é normal, ele se aposenta mais tarde. Tem um estudo americano que, para cada ano que você trabalha além de uma idade de 60 anos, você perde 2 de expectativa de vida. As idades de entrada e da morte, então, normalmente a pessoa entra mais tarde, está vendo? Basicamente 4 anos de diferença entre PM e PCDF. Quando ele morre na ativa, a idade é bem parecida, 43 anos na Polícia Civil, 42,2 na PM. E na aposentadoria, a Polícia Civil acaba ali novamente com uma diferença de 4 anos em cima da Polícia Militar. Idade média. Tá. Aí, basicamente, a conclusão que a gente tem, que a gente chegou comparando essas duas entidades, elas são muito similares. Basicamente, polícia, visto pelo lado epidemiológico, é uma doença que, quando você pega, ela vai te matar em um desses 2 ciclos, ou com 43 anos de idade, ou com 65 ou 70 anos de idade, se você conseguir se aposentar. E então nós começamos a abrir os dados aí dentro da Polícia Civil e tomamos um susto, porque primeiro a gente já esperava agente penitenciário com a menor idade média do óbito. Não estou falando de expectativa de vida. Expectativa de vida é uma ilusão, tá? É uma expectativa, como se fala. Logo atrás veio perito criminal, nós tomamos um susto nisso, com 53,9 anos de idade média do óbito. Aí depois vem papiloscopista, escrivão, agente, perito médico legista, delegado. Tá? Não estou querendo acirrar nenhuma disputa de classes aqui, a gente quer entender o que cada um... Olha só, agente penitenciário e agente de polícia fazem o mesmo concurso. Olha o que a diferença do que eles desenvolvem de atividade provoca mais de 18 anos na vida. Na PCDF, agente penitenciário é a função mais extenuante que a gente tem. Mas não assustou muito o perito criminal. A gente não esperava tão baixo e nós fomos investigar ainda mais. Aí depois a gente investigou os óbitos na ativa e os peritos criminais aqui da PCDF
tem 62% naquela janela que a gente pegou de óbitos na ativa. Para terminar já, a agente penitenciário ficou em segundo lugar e a gente foi investigar as causas mortas. Basicamente, a gente viu que 25% das causas mortas a gente não conseguiu averiguar o porquê, e das que a gente conseguiu averiguar, a gente tem 1/3 de acidente de trabalho, tá, relacionado efetivamente ao trabalho, 1/3 de neoplasias, de câncer, né, que para nós também está relacionado ao trabalho, né, e aí 17% entre causas indeterminadas. Por que indeterminadas? Eu não consigo ter um diagnóstico diferencial se foi acidente ou se foi suicídio, então eu deixo ela como indeterminada, né? E 17% ali de acidente de trânsito. E o porquê que a gente tem uma quantidade tão grande de acidentes de trabalho? A gente foi investigar isso e a gente descobriu que a gente lida com tudo aquilo que é alienígena na atividade policial, né? Então, a gente tem apreensão de 1 tonelada de inseticidas, vai parar na perícia. Explosivos, vai parar na perícia. A gente teve aí 3 peritos criminais federais que morreram numa explosão em Manaus, né? Exato. A gente tem perícias em armas de fogo caseiras, né? Aliás, um dos peritos que morreu fazendo perícia numa arma de fogo. A gente tem venenos, né? A pessoa se mata, deixa uma lata lá, aquela lata vai lá para o Instituto de Criminalística, né? Elementos radioativos, a primeira equipe que atendeu ao local lá do Césio 137 foram os peritos. Se hoje eles não têm um EPI de CBQ, né, de nuclear, imagina naquela época. E novas drogas que são, agora a gente tem inclusive o fentanil, uma droga muito potente que está vindo da China, absorvível pela pele, e tudo isso é que vai parar nos institutos de criminalística. Então, a gente queria deixar aqui a nossa visão, né, da nossa atividade, ressaltar mais uma vez, os agentes penitenciários realmente precisam de uma atenção especial, nos nossos estudos é a mais extenuante, e agradecer aí, presidente, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Bruno.